Mais um Ornitólogo Responde gravado da Mata Atlântica, onde eu vou caminhando, passareando e respondendo as perguntas enviadas por vocês. Tem várias perguntas interessantes aqui, gente. E eu começo com uma aqui, ó. Viver 11 horas azul. Ele pergunta aqui, ó. Gostaria de saber qual que é a propriedade física e biológica que faz o bico dos carcarás mudar de cor quando encontram-se ameaçados. E essa espécie possui outro nome? Ó, legal, hein? Então, na verdade, não é o bico dos carcarás que muda de cor, é a cera, né? Aquela região ali atrás do bico, aquela área nua da face dos carcarás, muda de cor por causa da alta vascularização que ocorre nessas áreas. Os carcarás ali, quando eles se sentem ameaçados, o sangue flui dessas áreas, direcionado para outras áreas do corpo. Então, aquela região da cera que é alaranjada, avermelhada nas aves adultas, acaba ficando amarelada pela ausência de sangue, basicamente por causa disso. Os carcarás jovens acontece a mesma coisa. Os jovens têm essa região da cera meio rosada, meio azulada, que também com alta vascularização perde a cor assim, fica mais esbranquiçada. E carcará tem vários nomes populares, viu? É chamado de carancho, de caracará, de gavião carcará, mas acho que carancho é o outro nome mais popular dessa espécie. Igor Daniel. William, por que algumas marrecas e quero-queros têm o hábito de voar à noite? Essas aves conseguem enxergar nessa hora do dia? Nessa hora da noite, no caso? Sim, assim, os marrecas, quero-queros, tem várias aves que são predominantemente diurnas, mas que conseguem sim enxergar durante a noite, até bem, sabe? Que é o caso dos quero-queros, das marrecas, outras aves aquáticas. Tem muitas dessas aves que são migratórias, fazem migrações noturnas. Elas não são especializadas na visão noturna, como é o caso de corujas e bacuraus, mas elas, em noites claras, elas conseguem aproveitar muito bem a luminosidade noturna para voar, se locomover, enfim. E os hábitos noturnos nessas aves têm vários motivos, né? Marrecas e quero-queros podem se tornar ativos durante a noite para realizar migrações, quando estão assustados com predadores, com movimentos no seu território, enfim, deslocamentos noturnos de forma geral. Os quero-queros, por exemplo, tem até um sono leve, sabe? Qualquer barulhinho no gramado ali, eles já acordam, já vocalizam, já voam, enfim. É uma pergunta aqui do Adenilson. Sou de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e tem um passarinho que dá um assobio longo e alto, com pequenas pausas e vai baixando. Pô, Adenilson, como você é da Serra Gaúcha, eu imagino que você está se referindo ao pula-pula assobiador, que para mim, cara, tem um dos cantos mais assim fascinantes das matas de araucária do sul e sudeste do Brasil. Legal esse som, né, cara? Não é um canto assim tão bonito e melódico como de sabiás, curiosos. Tá entre os meus sons preferidos aí dos passarinhos das matas de araucária, das florestas do sul e sudeste. Acho o máximo. O som do pula-pula assobiador é daqueles sons agradáveis de se ouvir. Tem o som da tovaca campainha que eu já mostrei aqui no canal, que eu acho o máximo também. Também gosto muito do som do sabiaúna, que é maravilhoso. O matracão também tem um canto alto, marcante, que é muito agradável. Borralhar assobiador. Enfim, dá para fazer um vídeo aqui no canal só desses cantos da Mata Atlântica que são muito agradáveis. Aqui, quem pergunta é o Henrique Soares. William, acompanho você desde o início e já perdi as contas de quantas vezes eu fiz perguntas por aqui e nunca foram respondidas. Mas hoje a sua pergunta será respondida. Eu tenho uma dúvida. Sou de Cotia, São Paulo, em uma pequena lagoa aqui da cidade. Chegou uma ave sobrevoando que se embrenhou nas taboas, mas depois voltou a aparecer. Parecia uma pequena garça cinza azulada com pernas e bicos alaranjados.
Você sabe qual é? Não consegui descobrir nem pelo Merlin, nem pelo Wikiaves. É assim, pela sua descrição é difícil dizer realmente que ave era. Meu palpite é que seja o socozinho, né? Que é um passarinhozinho da mesma família das garças, é um ardeíde. E o adulto, ele é cinza azulado, do jeito que você falou, ele é bem pequeno, vive nesses ambientes de brejos, áreas alagadas, com bastante vegetação. Ele tem tarsos alaranjados, o bico dele é mais escuro, mas a ave jovem, talvez você tenha visto um jovem, hein? O jovem ele tem o bico bem mais amarelado, alaranjado e as pernas bem alaranjadas. E o corpo é um pouco mais amarronzado, mas dependendo da idade da ave ele já está com bastante tonalidade cinza. Então pode ser que você tenha visto um socozinho. Ó, o Rodolfo e a Júlia de Carmo de Cachoeira, no sul de Minas, mandou uma imagem aqui, um vídeo na verdade, de uma ave que eles acharam muito bonita, que aparece ali comendo os frutinhos. Rodolfo e Júlia, eu vi o vídeo que vocês compartilharam aqui no link do Google Drive. Essa ave realmente é bem interessante, que é uma gralha picácea. Gralha picaça, né? É da mesma família dos corvos e de outras gralhas, é um corvídeo, um bicho bem comum na Mata Atlântica, tem várias vocalizações e é bem bonito mesmo. Esse peito amarelado, assim, com dorso escuro, mas tem algumas manchinhas no rosto ali que parece até que tá de maquiagem, né? Além do topetinho. É um bicho bem interessante mesmo. Ó, e você já sabe, né? Tá gostando desse vídeo? Por favor, senta o dedo no like aí que não te custa nada e me ajuda muito no engajamento desse vídeo. Agora temos aqui a pergunta do Peron. Observamos uma curruíra que tinha um filhote maior que ela no ninho, no caso um chupim, né, um filho adotivo. E queria saber, o canto do chupim é influenciado pelas aves hospedeiras que o criaram? Os filhotes de chupim reconhecem que são uma espécie diferente dos pais adotivos? Meu filho Lucas Peron é muito seu fã e quer ser biólogo. Muito obrigado, parabéns pelo canal. Pô, que legal, Peron, que legal. Um abraço aí pro Lucas. Chupim. Puxa, por mais que seja uma espécie comum, tem muitas coisas sobre ele que a gente não sabe ainda direito. Mas o canto não é influenciado pelos pais adotivos, viu? O canto do chupim é um canto inato, já está no DNA da ave, ele já sabe vocalizar. E quando ele sai do ninho, ganha independência, ele dispersa, né? Quando o filhote se torna jovem, ele começa a vocalizar e por instinto ele acaba sendo atraído por outros de sua espécie. Então ele não tem uma influência dos pais adotivos, nem no canto, nem na procura de parceiros. É bem curioso isso mesmo. Bruce Rodrigues. Como os beija-flores conseguem bater as asas tão rápido e sem ficarem exaustos? Eles têm algum segredo fisiológico? Pô, Bruce, o segredo é o néctar, né? O segredo é que eles se alimentam o dia inteiro, cara. Sim, o dia inteiro eles estão buscando o néctar das flores. Então, néctar, o açúcar, uma alta dose de energia é o que garante eles serem tão ativos assim, ter esse voo rápido de alto metabolismo. É o néctar, cara. Tanto é que assim, eles são altamente dependentes do néctar. Se os beija-flores ficarem muito tempo sem o néctar das flores, eles entram em exaustão, eles podem até ir a óbito, porque eles têm um metabolismo muito alto mesmo. Tanto é que durante a noite, para eles conseguirem sobreviver durante a noite sem se alimentar de néctar, eles entram em estado de torpor, né? Que é como se fosse uma pequena hibernação, assim, se comparado aos mamíferos. Eles diminuem radicalmente o metabolismo, os batimentos cardíacos na hora que eles dormem, para conseguir manter ali a energia. Senão, cara, eles definham durante a noite. Kaique Abelhas. Deve criar abelhas, né, Kaique? Oi, William. Eu sempre ouço os pássaros cantando e fico em dúvida. Como as aves descendem dos dinossauros? Elas são dinossauros, tá? Será que naquela época os dinossauros também vocalizavam com frequência, assim como as aves fazem hoje em dia? Cara, essa sua pergunta é incrível, muito interessante. Até pensei em respondê-la aqui, mas aí eu lembrei que no Avistar de 2023, eu fiz essa pergunta pro pessoal do Zoomundo, né? Pra Amanda e pro Bruno, do canal Zoomundo, que são os meus amigos. E eu vou compartilhar a resposta deles aqui, que eu acho que é bem melhor. Os dinossauros piavam também, cantavam, vocalizavam. Será que existe alguma evidência? É muito difícil saber o som que eles faziam, porque o som ele tá normalmente feito por tecidos moles, que não preservam.
Mais recentemente foi feita uma descoberta única de uma laringe de um anquilossauro, mostrando que ele possivelmente tinha algo parecido com uma seringe, que é algo característico das aves. Que elas utilizam para produzir o som. Os cientistas até acham que eles poderiam produzir sons tão complexos quanto de aves. E esses bichos com certeza tinham um comportamento muito complexo, cuidavam dos seus filhotes, a gente tem evidência fóssil disso. Muitos deles já tinham bico, já tinham ossos ocos. Então várias características que hoje só tem nas aves, penas, por exemplo, a gente já vê nos dinossauros lá do passado também. Então cada vez que a ciência avança mais, a gente descobre mais sobre esses bichos do passado e compara com os do presente, né? E a gente vê muitas semelhanças. Pergunta do Merck Sidman, acho que é isso, né? William, os biguás conseguem voar em grandes altitudes a ponto de conseguirem atravessar as cadeias de montanhas como a Serra do Mar? Pô, ele consegue, eles voam muito bem os biguás, assim, muito bem entre aspas, né? Eles são péssimos em fazer manobras em alta velocidade, mas eles voam alto, eles sobem em térmicas, às vezes, né, igual fazem os gaviões, e eles se deslocam muito bem em voo, tanto é que você vê biguás voando em grupos, em bandos, e eles voam alto, cara, voam alto, eles conseguem ultrapassar as cadeias de montanhas da maioria das regiões da Serra do Mar, aqui na Mata Atlântica. Claro que eles vão evitar aqueles trechinhos mais altos, mas eles voam, conseguem sim. Rubenilza Lima, tem aves com comportamento maluco? Pô, se tem, hein? Tem várias espécies que têm comportamentos assim, malucos ou estranhos aos nossos olhos, né? Tem aquela garça negra que ocorre na África, que a gente chama de garça guarda-chuva, que nas suas táticas de caça ela abre as asas e enfia a cabeça no meio, parecendo mesmo um guarda-chuva. Tem algumas espécies de passarinhos que no ritual de acasalamento, que vivem assim em áreas de banhado, de capim alto, que eles ficam pulando, é muito louco. Eles estão escondidinhos ali, eles ficam saltando, pulando assim para cima e para baixo para chamar a atenção de uma fêmea. Para mim é um comportamento muito louco. Isso sem falar das dezenas de espécies de aves do paraíso que tem rituais de acasalamento assim muito loucos, até dos nossos tangarás, das aves dançadoras aqui no Brasil. Cara, dá um vídeo aqui no canal só de aves com comportamentos malucos, né, nas suas palavras. Délio Nunes. Olá, William, parabéns pelo canal, obrigado. Minha pergunta é, eu tenho uma chácara e nela plantei várias árvores frutíferas. E eu plantei também uma espécie de jabuticaba originária da Mata Atlântica, que fica madura, mas a casca é sempre verde. E as aves só beliscam e comem as maduras. Então minha pergunta é, como elas sabem que essa frutinha está madura se a fruta é sempre verde? Obrigado. Pô, Délio, legal a sua pergunta, hein? O que acontece, cara, é que as aves, elas conseguem perceber a textura dessas frutinhas. Às vezes a frutinha, mesmo sendo verde, mas quando ela está madura, tem um brilho diferente, a textura, né, tá diferente. Às vezes a plantinha fica mais inchada. Então essas características as aves conseguem perceber. Então elas já sacam, não, esse frutinho está maduro. Mesmo a casca sendo verde, como das frutinhas verdes. Acontece também, tem espécies que fazem pequenas bicadas teste. Elas dão uma bicadinha ali para ver se está madura ou não, se está madura elas continuam consumindo a frutinha. E outra situação, que eu não sei se é o caso dessa espécie de jabuticaba, é que tem frutinhas que são verdes, quando maduras, aos nossos olhos, mas no espectro de luz ultravioleta elas mudam de cor. E como as aves conseguem enxergar o espectro de luz ultravioleta, elas veem que mudou de cor e vão lá e se alimentam. Então são várias as possibilidades, elas podem perceber alguma característica, podem dar beliscada testes ou pode ser que a planta mude de cor no espectro ultravioleta. Wesley, eu vi um documentário, cenas do gavião asa de telha caçando em bando, com comportamento muito inteligente, similar a uma alcateia de lobos. Existem outras aves de rapina que caçam em grupo? Wesley, das aves de rapina brasileiras, não, cara, não tem nenhuma ave de rapina aqui do país que caça como os gaviões asa de telha. E mesmo o gavião asa de telha que ocorre aqui no Brasil, as populações aqui da América do Sul, a gente não tem informações delas caçando em grupo igual as populações dessa mesma espécie na América do Norte. Ou seja, vários indivíduos fazendo ataques coordenados à mesma presa, né? A uma lebre, alguma presa maior, assim. É incrível, cara. O que a gente tem aqui no Brasil são rapinantes que caçam em grupo, até vivem em grupo, mas que cada um caça o seu próprio alimento. Por exemplo, tem o sovi, né, o Ictia plume, o salveiro, né, que é um gavião insetívoro.
Cara, eles caçam em grupo, você vê bandos aí de 3, 10 indivíduos voando, sobrevoando o dossel da floresta, né, a baixa altura, caçando insetos voadores, mas cada um pega seu inseto. Carcarás também se juntam em grupos para caçar insetos, pequenos animais em áreas com maquinários, né, assim, áreas agrícolas, onde o maquinário está arando ou colhendo, aí vários bichinhos ficam expostos ou em queimadas, então eles caçam em grupo, mas cada um procurando sua presa. O cancão, tem várias espécies nesse sentido. Assim, pontualmente pode acontecer de um carcará, de alguma outra ave de rapina, que tem hábitos de caçar em grupo, mas cada um pegando o seu alimento, se juntar para abater a mesma presa. Pode acontecer. Acho que carcará até pode fazer isso, mas não é o comportamento comum da espécie, tá bom? Ó, eu não sei o nome do perfil aqui, mas está como Cacac. Diz aqui, ó: como posso encontrar uma águia chilena no Rio Grande do Sul e como reconhecer a espécie? Bom, para você encontrar a águia chilena, que é a espécie que a gente chama de águia serrana, o ideal é você ir ao ambiente, ao hábitat adequado dela, né? Aí no Rio Grande do Sul, ela está bem espalhada no estado, você pode encontrá-la, é uma ave de áreas abertas, tá? Você pode encontrá-la nos pampas, nos campos ali dos pampas gaúchos, na Serra Gaúcha, inclusive, ela vive muito bem em áreas montanhosas, até prefere. Serra Gaúcha, de certa forma, você pode encontrá-la. E para reconhecer a águia serrana, que você chama aí de águia chilena, cara, a única espécie parecida com a águia serrana é o gavião de rabo branco, que é o Geranoides albicaudatus, que é até do mesmo gênero. Mas o gavião de rabo branco, ele é bem menor. Você pode olhar a cauda das duas espécies, a cauda é bem diferente. O rabo branco, ele tem a cauda branca com uma faixazinha ali subterminal, né? Próxima ponta é uma faixa preta. A águia serrana tem a cauda bem menorzinha e toda escura, toda preta. Outra dica fundamental para distinguir as duas espécies, se você não conseguir olhar a cauda, é olhar a extensão do cinza escuro, né, do quase preto da cabeça. No gavião de rabo branco, essa área cinza escura se estende até o pescoço, enquanto que na águia serrana o cinza vai até a metade do peito, assim, bem característico. Esse foi mais um Ornitólogo Responde. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre as nossas aves. Se você quer fazer alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, coloca sua pergunta aqui nos comentários usando a hashtag Ornitólogo Responde, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.